Nós estamos iniciando novamente no livro de João, o estudo dessa tarde, e hoje nós vamos finalizar o livro de João, o Evangelho de João. E na semana que vem, certamente, nós estaremos começando um outro livro, e nós ainda não escolhemos, porque gostaríamos de ouvir a opinião das pessoas a respeito de um próximo livro a estudar. Mas o texto de hoje são os capítulos 20 e 21, que nós não vamos lê-los todos, porque são muitos versículos e nós teríamos muito tempo tomado. Vamos ler os primeiros 18 versículos do capítulo 20. Então, João 20, do versículo 1 ao 18. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão e com outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo, e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: Mulher, por que choras? Ela lhe respondeu: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, diz-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: Subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: Vi o Senhor Jesus, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Ao cair da tarde daquele dia, versículo 19 agora, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. Até esse texto, nós temos feito a leitura de João 20, de 1 a 19. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra lida, pela revelação da tua palavra para nossos corações. Te agradecemos pela bondade do Senhor em nos permitir conhecer a tua palavra, em ler, ouvir, em estudar a tua palavra. Nós te agradecemos por esta tarde em que podemos meditar na tua ressurreição. Pedimos que o Senhor nos abençoe e nos ajude a compreender esse misterioso evento e que a tua palavra ensine os nossos corações a sermos humildes e praticantes dos teus ensinamentos. Nós oramos por todos os que participam, todos os que irão participar, aqueles que porventura não estão participando hoje,
Que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um. Perdoa os nossos pecados, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, nós estamos começando hoje o último episódio, né, no livro de João, no Evangelho de João. E vamos tratar do assunto mais importante da vida de Jesus. O assunto mais importante da vida de Jesus é a ressurreição. Por que o assunto mais importante da vida de Jesus? Todos os fatos acontecidos com Jesus não são igualmente importantes. Este fato, por si só, representa a maior reivindicação e autenticação da divindade de Jesus Cristo. Porque ninguém ressuscitou sem interferência de outra pessoa, como Jesus fez. E ninguém ressuscitou para permanecer vivo eternamente, como Jesus fez. O fato mais confirmado testemunhalmente da história de Jesus é a ressurreição. O apóstolo Paulo diz que ele foi visto pelo menos 12 vezes depois da sua ressurreição. Ele foi visto oficialmente com testemunhas efetivas, oculares da sua ressurreição, pelo menos 12 vezes. Uma dessas vezes por mais de 500 pessoas de uma só vez, num só lugar, ao mesmo tempo, considerando isso um fato glorioso, porque ninguém pode duvidar da experiência de mais de 500 pessoas de uma só vez. Então, é impossível dizer que foi uma visão, que foi um êxtase, que foi alguma coisa sobrenatural que aconteceu com aquelas pessoas e eles tiveram a mesma visão. Não. O assunto mais importante, o fato mais confirmado testemunhalmente da história de Jesus, da história da redenção, é a ressurreição. Pelo menos 12 aparições de Jesus após sua ressurreição, e a última delas, como o apóstolo Paulo mesmo menciona, 500, não a última delas foi o apóstolo Paulo, né? Foi no caminho de Damasco. Mas a evidência mais gloriosa da divindade de Jesus Cristo é exatamente a ressurreição. É o fundamento principal do edifício da fé. Se Cristo não ressuscitou, conforme diz o apóstolo Paulo, vã é a nossa pregação e vã é a vossa fé, disse ele aos Coríntios. Então, nós estamos tratando do maior evento da história da redenção, que é um evento da ressurreição. Essa ressurreição que ocorreu ao terceiro dia após o sepultamento de Jesus. É interessante notar que o texto bíblico fala duas vezes relatando sobre o dia em que ocorreu. O texto começa assim: no primeiro dia da semana. Então, nós temos uma demonstração clara de que a ressurreição de Jesus foi no dia imediatamente posterior ao sábado, ou seja, no primeiro dia da semana, que passou a se chamar depois domingo, que significa em latim Dominus Dei, né? Dia do Senhor, que significa o dia do Senhor. A palavra domingo vem a significar o dia do Senhor. E é interessante que o primeiro dia da semana passou a ser cultuado. Jesus passou a ser cultuado no primeiro dia da semana, e esta semana aqui, este dia que Jesus ressuscitou, foi exatamente o dia 17 de abril de 29 depois de Cristo. Isso significa que dentro de em breve nós teremos 2000 anos de ressurreição, né? Em 17 de abril de 2029, nós teremos 2000 anos de ressurreição. A instituição de uma nova era se deu nesse primeiro dia da semana. Olha a importância desse primeiro dia da semana. Começa uma nova era. Há uma instituição agora de uma nova era. Os discípulos começam agora
um novo tempo de rompimento e de cumprimento da velha aliança. Então, nós sabemos que a velha aliança se rompeu, porque ela foi cumprida. Não se rompeu porque deixou de ser cumprida. Pelo contrário, ela se rompeu porque ela foi plenamente cumprida, já não há mais significado na velha aliança. A velha aliança feita entre Moisés e o povo de Israel foi plenamente cumprida, agora em Cristo Jesus. Portanto, ela pode ser rompida porque ela caducou, né? Ela caducou. É um fundamento de uma nova era que está sendo plantado agora, e esse fundamento de uma nova era é o rompimento, o cumprimento da velha aliança e o fundamento de uma nova aliança, de uma nova marca, não mais o sábado, mas o primeiro dia da semana. Então, nós estamos diante de uma nova etapa na relação de Deus com os homens. E essa agora não é mais a aliança mosaica, mas é a aliança da graça. A aliança que se cumpre na plenitude da graça de Cristo. Nós vamos observar nessa nova aliança, nós vamos observar nessa nova aliança que nós vamos observar nessa nova aliança que houve a caducidade da lei. A lei caducou com a ressurreição de Jesus, a lei se tornou caduca. Não porque ela não tenha valor, a lei é boa, o mandamento é santo, puro e bom, segundo o apóstolo Paulo fala, mas porque ela não tem mais significado no sentido de não poder mais realizar aquilo para o que ela foi determinada, que era manifestar a salvação. Então, a lei caducou porque ela perdeu a sua capacidade de levar o homem a Cristo. Ela nunca teve essa capacidade, mas ela apontava para Cristo. E agora nós sabemos que ela não tem mais a possibilidade de salvar, ela não tem mais a possibilidade de executar qualquer tipo de relacionamento com Deus, então ela caducou. Não é mais necessária a obediência à lei. A lei deixou de ser válida no sentido de produzir algum tipo de salvação. Ela nunca conseguiu fazer isso mesmo, mas agora ela foi plenamente cumprida, isto é, a salvação que era por obras continua sendo por obras. Por quê? Porque Jesus cumpriu toda a obra da lei, e tendo cumprido toda a obra da lei, ele fez com que essa lei caducasse. Ele fez com que esta aliança fosse cumprida plenamente, e estabeleceu-se agora uma nova aliança. Então, a ressurreição marca exatamente a caducidade da lei. Também, a ressurreição mata a cessação de todo esforço para a salvação. O esforço necessário para a salvação foi feito por Cristo, e ele é o único que, fazendo uma obra de salvação, conseguiu realizar plenamente a obra por causa da sua obediência perfeita. A salvação foi conseguida pela justiça de Cristo. E a justiça de Cristo fez com que ele cumprisse plena e perfeitamente a lei. De modo que a salvação nossa foi conquistada pela obra de Cristo. Não pela nossa obra, porque a nossa obra não consegue. Nós somos pecadores e a lei apenas demonstra para nós a nossa condição de pecadores. A lei aponta para nós e revela que somos pecadores, porque não conseguimos andar em obediência à lei. Mas Jesus andou em perfeita e plena obediência à lei. Então, toda cessação de todo esforço para a salvação acontece na ressurreição. Também, a instituição de uma nova era, baseada na ressurreição de Cristo, em que ocorre a manifestação soberana da graça. A salvação é a manifestação soberana da graça de Deus. A graça que veio salvar o pecador perdido. Porque Jesus Cristo foi o único que andou em perfeita obediência à lei. A lei, portanto,
não pode salvar, mas a ressurreição é a operação da justiça de Deus pela misericórdia, pela sua misericórdia. A manifestação soberana da graça de Deus para a salvação e a operação da justiça de Deus pela misericórdia. É interessante notar que Deus misericordiosamente, conforme o apóstolo Paulo diz, né? Pela sua misericórdia, pelo muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em delitos e pecados, nos salvou pela sua graça. Então, a misericórdia de Deus se manifesta e a ressurreição de Cristo é que garante essa manifestação de misericórdia. Operação da justiça de Deus pela misericórdia. A misericórdia de Deus é que levou Jesus a ser plenamente justo e perfeitamente justo, para que pela misericórdia de Deus nós fôssemos salvos. Também nessa instituição de uma nova era, com a ressurreição, que nós podemos nos apropriar da salvação pela fé no Cristo ressuscitado. Olha que coisa maravilhosa. A salvação seria incompleta se Jesus tivesse apenas morrido pelos nossos pecados. Haveria apenas o perdão para os pecados. Mas, se Jesus tivesse morrido com os nossos pecados apenas perdoados, não teríamos uma salvação plena. Teríamos perdão de pecados, mas continuaríamos perdidos, porque não temos poder em nós mesmos para ter vida. Mas pela ressurreição, ele pode nos dar a vida que ele conquistou. Ele venceu a morte, então ele pode nos dar essa vida vitoriosa. Então, nós podemos nos apropriar da salvação pela fé em Cristo Jesus ressuscitado. Isso é maravilhoso demais. A instituição de uma nova era no primeiro dia da semana, com a ressurreição de Cristo, garante, então, a caducidade da lei, a cessação de todo esforço para a salvação, a manifestação soberana da graça na salvação, a operação da justiça de Deus pela misericórdia, pela sua misericórdia, a apropriação da salvação pela fé em Cristo Jesus, pelo pecador, e é uma nova aliança inclusiva. Essa é uma nova aliança inclusiva. Por quê? Porque ela inclui gentios e judeus. Ela inclui o homem em todo o alcance da humanidade, no alcance pleno da humanidade. Gentios e judeus podem ser salvos da mesma maneira, pela fé e pela graça em Cristo Jesus. Pela graça, mediante a fé. Judeus e gentios são alcançados pela nova aliança inclusiva, que é garantida pela ressurreição. E nós temos também ainda a justiça perfeita. A justiça perfeita de Cristo, que ressuscitou dentre os mortos, para a adoção de filhos. Nós somos adotados na família de Deus. Por quê? Porque é o modo que Deus encontrou para que Jesus Cristo se tornasse o primogênito entre muitos irmãos. A justiça perfeita de Deus tornou-nos filhos em Cristo Jesus, de modo que nos tornamos filhos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, para a glória de Deus Pai. Olha o que um fato maravilhoso como a ressurreição opera definitivamente na nossa economia, na economia divina da salvação. Precisamos entender isso de uma maneira completa, porque esse primeiro dia da semana, essa ressurreição, tem um alcance extraordinário, muito além daquilo que nós imaginamos, muito além daquilo que nós pensamos, porque trata-se de um relacionamento de vida eterna de Deus conosco por meio de Cristo. Há alguns eventos miraculosos na ressurreição. O primeiro evento miraculoso na ressurreição de Jesus Cristo foi a remoção da pedra. Quando as mulheres foram ao sepulcro pela madrugada, elas foram preocupadas com quem removeria a pedra, porque a pedra era muito grande, muito pesada, elas certamente não conseguiriam removê-la. Mas quando elas chegaram ao sepulcro, a pedra já havia sido removida. A remoção da pedra colocada na entrada do sepulcro por um terremoto e pelos anjos
garantiu que elas pudessem ver o sepulcro vazio. E é uma manifestação miraculosa na ressurreição. Um outro evento miraculoso é que os lençóis de linho que tinham envolvido o corpo de Jesus Cristo estavam intactos. É importante falar sobre isso, porque a ideia que o texto grego nos dá é que os lençóis estavam com a forma que fora dada quando eles embrulharam Jesus, ou seja, havia um invólucro de lençóis, dando a entender que Jesus saiu por meio dos lençóis, atravessou os lençóis, sem desmanchar o embrulho feito. Então, dá a impressão que os lençóis de linho que tinham envolvido o corpo de Jesus estavam intactos, estavam realmente sem ser abertos, sem ser desatados. Jesus saiu dos lençóis de uma maneira miraculosa, sem desfazer os nós, sem desfazer o embrulho, sem desfazer qualquer tipo de invólucro que estava sobre o seu corpo. Isso é, sem sombra de dúvida, miraculoso, porque é como se ele tivesse realmente atravessado por meio dos lençóis. Os lençóis estavam intactos. Como foi deixado no dia do sepultamento, os lençóis estavam. Não dava a impressão que alguém tinha saído de dentro deles, né? Mas eles estavam intactos. E o lenço que cobria o rosto de Jesus, estava dobrado à parte, dando a entender que quem saiu dos lençóis tirou o lenço do rosto e dobrou o lenço e colocou num lugar cuidadosamente. Claro que se alguém fosse roubar o corpo, se alguém tivesse tido essa possibilidade de roubar o corpo de Jesus, eles desenrolariam os lençóis, desatariam os nós, tirariam o lenço e não se preocupariam em organizar tudo como tudo estava organizado, como as mulheres acharam tudo organizado. Então, isso demonstra o poder da ressurreição de Jesus, demonstra que realmente ele saiu por meio dos lençóis, né? Ele atravessou os lençóis e ele mesmo tirou o lenço do seu rosto, dobrou o lenço e o deixou num local separado. E o lenço que cobria o rosto estava dobrado à parte, demonstrando que não houvera ação externa. Quem rouba não tem esse cuidado, né? Teriam desorganizado tudo e tudo estaria deixado irregularmente lá no túmulo vazio. Esses fatos demonstram que foi um poder sobrenatural que ressuscitou a Jesus. Depois nós vamos notar alguns encontros de Jesus com os discípulos. Nós vamos encontrar Jesus com os discípulos durante esse primeiro dia da semana. Ele se encontra com os discípulos e, sem dúvida, o registro de João nos permite estudar esses assuntos. Ele encontrou-se com Maria, não Maria, mãe dele, uma das Marias que estava lá no túmulo era a Maria Madalena, que estava também junto à cruz quando ele morreu. Essa Maria estava à entrada do túmulo e 2 anjos lhe perguntaram: por que choras? Porque ela estava chorando na beira do túmulo. E 2 anjos lhe perguntaram: por que choras? E o próprio Jesus Cristo lhe perguntou por que ela chorava. E ela o confundiu com o jardineiro. Mas quando Jesus fala com ela, a sua voz, né, foi reconhecida. E o reconhecimento da voz de Jesus lhe permite se aproximar de Jesus. Quando Jesus a chama pelo nome, ela reconhece a voz de Jesus e ela dá testemunho aos 11. Ela vai e conta aos 11 que estavam reunidos que ela viu Jesus e que Jesus disse a ela que ele iria adiante deles para a Galileia e que ele ia ter com os irmãos
e vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. E que ele iria encontrar com eles na Galileia. Então, Maria Madalena saiu anunciando aos discípulos esta verdade. E tinha visto o Senhor e contava que o Senhor lhe dissera estas coisas. Então, mais um testemunho, mais um evento ressurreição, né? Perto da ressurreição. Outros encontros de Jesus com os discípulos, à tarde do mesmo dia, nós vamos encontrar Jesus se reunindo com os discípulos. Ao cair da tarde do primeiro dia da semana, no mesmo dia da ressurreição, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus e colocou-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Interessante notar que os discípulos estavam com medo dos judeus, até porque a história da ressurreição já começara a se propagar, e eles ficaram com medo de serem acusados de terem roubado o corpo de Cristo. Então, eles com esse medo se reuniram juntamente com os discípulos, ou com outros discípulos no cenáculo, e estavam ali no cenáculo com outros discípulos, esperando alguma manifestação de Jesus. E Jesus entra com as portas fechadas, trancadas. Como é que Jesus entrou? Jesus entrou através da parede. Jesus entrou através da parede, ele atravessou a parede e entrou, porque ele tem um corpo glorificado agora, que não tem mais barreira material. Esse corpo de Jesus Cristo é um corpo glorificado, e o nosso corpo na ressurreição será exatamente igual ao corpo de Jesus Cristo glorificado. Não haverá limites materiais para o nosso corpo. Então, nós vamos analisar bem que Jesus tinha um corpo glorificado, por isso é que ele entrou juntamente com os discípulos, para estar com os discípulos, e entrou com as portas trancadas, com tudo fechado. E ele, ao invés de censurar os discípulos, ele, pelo contrário, ele fala: paz seja convosco. Olha só, depois de uma turbulência tão grande, que foi a última semana da vida de Jesus, uma turbulência extrema, em que os discípulos ficaram agonizando, vivendo em agonia, porque Jesus estava encaminhando para a morte, e diz o texto que eles não tinham compreendido a necessidade da ressurreição. Então, Jesus agora aparece vivo novamente e desejando e ditando para eles: paz seja convosco. Essa demonstração de poder e de majestade é muito boa. Os discípulos agora vão ser revigorados na sua crença. Há uma demonstração do corpo físico e os sinais da sua crucificação, para que eles não pensem que era um fantasma, né? Os judeus acreditavam em fantasmas, apesar de fantasmas não existirem. Então, Jesus mostrando a eles que era verdadeiramente ele, e que não havia nenhum fantasma ali, mas que era alguém que tinha todas as características de alguém que estava morto e viveu. Jesus mostra a eles os seus ferimentos, e eles então percebem que é o próprio Jesus. Os sinais da sua crucificação demonstram a realidade do seu corpo, a realidade da sua ressurreição. Então ele sopra-lhes o Espírito, segundo o texto nos diz, né? E disse-lhes: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Este sopro do Espírito aqui ainda não é aquele movimento espetacular do Pentecostes, né? É simplesmente uma manifestação de Jesus, porque ele vai estar ausente, né? Ele vai para o Pai agora, e então ele deixa o Espírito Santo com eles, mas não o Espírito Santo residente,
que veio residir nos crentes a partir do Pentecostes, mas a presença do Espírito Santo com os apóstolos. Até porque, mesmo Lucas registra que Jesus diz: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então, isso significa que, verdadeiramente, a presença do Espírito Santo, conforme nós cremos e aceitamos hoje, é a partir do Pentecostes. Essa demonstração do seu corpo físico e os sinais de sua crucificação são uma realidade e que demonstram a sua ressurreição. 8 dias depois, isto é, 8 dias num outro primeiro dia da semana, né, mais uma vez agora, num outro primeiro dia da semana, Jesus se manifesta novamente e inclui agora Tomé, porque Tomé não estava presente na primeira manifestação de Jesus. Então, Tomé disse que não podia crer enquanto ele não visse todas as manifestações, enquanto ele não tocasse o dedo nas chagas de Jesus, para que ele pudesse crer. E 8 dias depois, Tomé estava com eles, com os discípulos, e Jesus aparece novamente para eles e declara a sua presença ali, mostrando a Tomé que era ele mesmo. Manda Tomé colocar o dedo em suas chagas e demonstrando assim que ele havia sido morto e ressuscitara. Tomé, tocado pela presença de Jesus, reconhece a divindade de Jesus e o senhorio de Jesus sobre todas as coisas. E de joelhos diz: Senhor meu e Deus meu. Uma declaração absolutamente clara de que Jesus era o Senhor e o próprio Deus. Então, nós temos essa declaração de Tomé, que nos ajuda a compreender claramente que Jesus é o próprio Deus encarnado, e que é o próprio Deus que morreu na cruz do Calvário e que ressuscitou gloriosamente para nossa redenção e para a glorificação do nome do Pai. Senhor meu e Deus meu é a exclamação de Tomé. Tomé, portanto, exclama claramente a sua fé, proclama a sua fé, dizendo: Senhor meu, aquele de quem ele se tornou servo, e Deus meu, reconhecimento de que verdadeiramente Jesus era Deus, é Deus. Depois Jesus aparece a 7 discípulos na pesca maravilhosa, quando come com eles. O relato do livro de João demonstra isso. Tem 7 discípulos que estão pescando à noite, algum tempo depois, nós não sabemos exatamente quanto tempo depois, mas eles estavam juntos, Simão Pedro, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu, né, quer dizer, Tiago e João, e mais 2 discípulos cujos nomes não são mencionados. Eram 7 discípulos e pescaram a noite inteira e não encontraram nada. E estavam voltando para a praia, estavam mais ou menos a 100 metros da praia, quando viram uma pessoa na praia e não reconheceram a pessoa, porque ainda não estava totalmente clara a manhã, estava clareando o dia, segundo o texto. E Jesus mandou que eles lançassem a rede à direita do barco, porque ali eles achariam peixe. E eles fizeram isso e pegaram tantos peixes que as redes se rompiam, de 153 grandes peixes e certamente um número muito grande de peixes menores. E então João falou com Pedro: é o Senhor, né? Eles tiveram convicção de que só podia ser Jesus que estava na praia. E Simão Pedro pulou, vestiu-se, que ele estava seminu, vestiu-se e pulou na água, foi nadando até a praia. E chegaram lá, encontraram Jesus na praia. E ele comeu peixe com eles ali, assou peixe com eles ali e comeu peixe com eles ali, mostrando que
ele tinha um corpo absolutamente normal, glorificado, sim, mas um corpo normal que permitia que ele comesse peixe com os discípulos. E os 7 discípulos entenderam, então, que era já nesta terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos, que era o próprio Jesus com o corpo glorificado. E o que Jesus censurou ali foi que eles deveriam estar pescando. Jesus, depois que eles comeram ali na praia, Jesus chama Pedro de volta, em separado, de volta para si, e pergunta para ele 3 vezes: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E Simão responde: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Fez isso uma segunda vez, fez isso uma terceira vez, exatamente 3 vezes, porque 3 vezes Pedro negara Jesus, e agora ele tem a oportunidade de reafirmar o seu amor por Jesus. Mas o que Jesus está querendo salientar ali não é que Pedro vai declarar seu amor por ele 3 vezes, mas vai tomar consciência daquilo para o que ele foi chamado. Eles estão voltando agora à pesca. Não é isso que Jesus quer que eles façam. Eles foram chamados para ser pescadores de homens. Eles foram chamados para evangelizar o mundo. Eles foram chamados para anunciar o evangelho às multidões. E eles estão voltando à pesca. Eles estão ali 7 discípulos pescando. E Jesus tinha dito para eles que eles seriam pescadores de homens. É isso que Jesus está chamando a atenção de Pedro. Todas as 3 vezes Jesus disse: apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas, pastorei as minhas ovelhas. E em verdade eu te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, tu te vestias sozinho, né? E andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Jesus, então, está dizendo para Pedro que ele tem que voltar àquilo para o que ele foi chamado. Ele foi chamado para se tornar pescador de homens. Então, nesse texto aqui, nós encontramos Jesus reconvocando Pedro para amá-lo. Amar significa fazer aquilo que Jesus deseja, significa fazer aquilo que Jesus quer. Não voltar à pesca, mas voltar à pesca de homens, a pescar homens. Então, Pedro possivelmente considera isso, e a partir daqui ele volta à sua atividade de evangelização. Na restauração de Pedro, então, nós encontramos Jesus, quando em meio aos discípulos, estes estavam ali junto com Pedro: Simão, filho de João, tu me amas, né? E Jesus lhe ordenara cuidar de suas ovelhas, dando a Pedro o cuidado do rebanho. Pedro deve reconhecer que é pescador de homens e não apenas um pescador de peixes comuns, né? João agora encerra seu livro. Nós estamos já no capítulo 21. João vai encerrar seu livro. Ele dá testemunho de todas as coisas que escreveu. Ele diz que tudo que ele escreveu é verdadeiro e que ele garante a verdade desse testemunho. E ele diz que o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas foi quem as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. João encerra seu livro, dando testemunho de todas as coisas que escreveu. Ele diz que tudo que ele escreveu é realmente verdadeiro, que ele presenciou e que ele recebeu por revelação. Tem algumas pequenas coisas que João não presenciou, mas ele recebeu por informação e por revelação. Ele reivindica a veracidade do seu testemunho. Ele diz que o seu testemunho é verdadeiro e que tudo que ele falou foi acontecido
é verdadeiramente crível, não é não é passível de descrença. Pode ser crível, pode ser confiável, tudo o que ele falou. E ele afirma que os atos de Jesus Cristo são inumeráveis, uma quantidade infinita de livros que poderiam ser escritos se fôssemos registrar todos os atos que Jesus Cristo cometeu durante a sua vida. Então, ele diz que nem em todo mundo, nem todo mundo haveria lugar para tantos livros se fôssemos registrar todos os atos cometidos por Jesus. Afirma, então, que esses atos de Jesus Cristo são inumeráveis e é uma quantidade infinita de atos que seriam escritos em livros, que seriam escritos sobre a vida de Jesus. Então, os que foram escritos, mas ele diz que os que foram escritos com o seguinte objetivo: registrados para que cremos, para que creiamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é a encarnação de Deus, é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo na encarnação divina, crendo no Verbo que se fez carne, nós possamos ter vida eterna em seu nome. A vida eterna está no nome de Jesus, né? Não no nome Jesus escrito com letra e caneta Bic, não. No nome, que significa caráter, personalidade, pessoa, poder, autoridade de Jesus. O nome de Jesus é poderoso, porque o nome dele representa a sua própria pessoa. Então, João diz que os que foram escritos para que creiamos que Jesus é o Cristo, é a encarnação do Verbo, é o Verbo que se fez carne. Então, ele volta-se aqui para o primeiro capítulo, quando ele começa a tese de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Filho de Deus Altíssimo, ele é o próprio Deus eterno. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele volta-se para o início do seu livro, declarando que Jesus Cristo é verdadeiramente encarnação divina, e para que, crendo nisso, nós tenhamos vida eterna em seu nome, porque só Jesus ressuscitado pode dar vida eterna. Se Jesus não ressuscita, nós não temos nenhuma esperança. A nossa esperança não pode estar só nesta vida, mas tem que estar na vida eterna, que está em Cristo Jesus. Desta maneira, nós podemos concluir o livro de João, o Evangelho de João. Nós temos estudado esse livro já faz muitos meses, mas algumas conclusões e aplicações que nós precisamos compreender. Primeira, João tem o objetivo no livro de demonstrar que Jesus é o Verbo que se fez carne. Somente a encarnação do Deus eterno pode promover a obra de salvação do pecador. Não há outro meio de salvação. A única possibilidade de salvação e a única que Deus planejou e que Deus estabeleceu como verdadeira, e a única que existe, não existe outra, é a encarnação do Verbo que morre pelos nossos pecados e ressuscita para a vida eterna. Fora disso, não há salvação. Não é a morte de Cristo que nos salva, nem a ressurreição de Cristo que nos salva. É a morte de Cristo e a ressurreição. A morte de Cristo nos perdoa de todos os pecados. A ressurreição de Cristo nos garante vida eterna. Nos garante vida de Deus para nós. Vida que não termina. Vida sem fim. Vida para sempre. João tem esse objetivo, então, no seu livro, de demonstrar que Jesus é o Verbo que se fez carne. Somente a encarnação do Deus eterno pode promover a obra de salvação do pecador. João demonstra também que a missão messiânica de Jesus é uma missão completa. Ele é o Filho de Deus e é o Rei universal. Ele é o Salvador do seu povo, dos seus pecados, na cruz. Ele é Deus eterno,
coigual ao Pai. Ele é o Filho eterno de Deus. E ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, nós podemos entender como João demonstra a missão messiânica de Jesus. Ele apresenta Jesus como Filho de Deus e é o Rei universal. Ele apresenta Jesus como Salvador do seu povo, dos seus pecados, na cruz do Calvário. Ele apresenta Jesus como Deus eterno, igual ao Pai, Filho eterno de Deus. E apresenta também Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João deixa claro que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João, então, está propagando que Deus amou o mundo e que o mundo pertence a Deus. Ninguém pode arrebatar os crentes, aqueles que creem em Jesus Cristo, das mãos de Deus. Todo aquele que crê tem a vida eterna. Todo aquele que tem a vida eterna pertence a Deus definitivamente. E todo que pertence a Deus definitivamente não pode perder essa salvação, porque ninguém pode arrebatar uma pessoa salva da mão do Pai. João demonstra também que a maior evidência de amor é a vida nova. A maior evidência de amor de Deus é uma vida nova. E a vida nova é a obediência. João confirma isso claramente, demonstrando que a vida nova que estava em Jesus é a obediência. Ele obedeceu, Jesus obedeceu ao Pai completamente e nós precisamos obedecer a Jesus completamente. Isso demonstra que a maior evidência de amor é a obediência. A ressurreição é o maior evento do cristianismo. Ela é a garantia da vitória de Cristo sobre a morte, sobre o pecado, sobre Satanás, sobre o mundo, sobre a carne. A ressurreição é o maior evento do cristianismo porque ela é a garantia de uma nova vida que começa agora e que dura para sempre. A ressurreição, portanto, é o fechamento desse livro maravilhoso que é o livro de João, e ele demonstra que a ressurreição é a garantia da vitória de Cristo sobre a morte, sobre o pecado, sobre Satanás, sobre o mundo, sobre a carne. Ela é a garantia de nova vida que começa agora e que dura para sempre. E, para finalizar, o que é que tudo isso tem a ver comigo e com você? O que é que toda essa questão que nós estudamos no livro de João tem a ver comigo e com você? Como que a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo afetam a sua vida? Nós precisamos ver que a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo estão intimamente ligadas com a nossa vida eterna. A morte de Cristo e a ressurreição de Cristo estão intimamente ligadas com a nossa salvação. A nossa salvação é o perdão de pecados e a garantia de vida nova, vida ressuscitada, vida em Cristo Jesus, vida que começa agora e que dura para sempre. Nós temos que analisar bem a nossa perspectiva de vida e percebermos se confiamos em Jesus Cristo apenas para perdão de pecados ou se nós confiamos em Jesus Cristo para nos garantir uma vida renovada, uma vida nova que se caracteriza por obediência, que se caracteriza por santidade, se caracteriza por frutificação,
se caracteriza por afastamento do pecado, se caracteriza por pensar nas coisas de cima, se caracteriza por aguardar com esperança a segunda vinda de Jesus. Nós precisamos de olhar para a morte de Jesus Cristo desta maneira. Morte para nos perdoar dos pecados, purificar de toda a injustiça, e vida eterna na ressurreição, para nos garantir uma novidade de vida, que é vitoriosa sobre a morte, sobre o pecado, sobre o ego, sobre a carne, sobre Satanás, sobre o mundo, sobre tudo aquilo que não glorifica a Deus, e que é garantia de frutificação, de modo que as pessoas percebam que em nós existe uma nova vida, uma vida que glorifica o nome de Deus. Temos encerrado o livro de João. Durante a semana estaremos orando e pedindo a Deus que nos fale a respeito do próximo livro que nós vamos estudar aos sábados, neste mesmo horário. Hoje nós adiantamos um pouco a nosso estudo, porque às 5 horas nós temos um casamento e temos que chegar lá um pouco antes. Nós não teríamos tempo de chegar no horário certo se o nosso culto fosse no horário habitual. Por isso, nós estamos adiantando um pouco, mas no sábado que vem nós estaremos no mesmo horário. E nós vamos parar de gravar agora e vamos permanecer mais um pouco de tempo para os irmãos que queiram fazer algum comentário, alguma pergunta.